Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. No nosso canal Gotinhas da Verdade. A gente continua aprendendo neste ponto. Quando o anjo de Deus informou de maneira precisa a Virgem Maria como seria a concepção de seu filho em seu ventre, mesmo ela sendo uma virgem. E entre os detalhes apresentados pelo anjo, a gente vai analisar a parte final. Por isso, ele será santo, filho de Deus. Já aprendemos ontem por que ele seria chamado santo e é santo. Só recapitulando, isto é porque na sua concepção não houve o relacionamento comum, homem e mulher, mas foi o poder de Deus, foi o poder do Altíssimo, foi o Espírito Santo que veio sobre ela e provocou aquela concepção, aquela gravidez e o consequente nascimento de Jesus. E, por esta razão, aliás, razões, por tudo isto, ele seria santo. Ele é santo. E hoje a gente vê por que, além de santo, filho de Deus. É claro que os detalhes apresentados, já que ele seria gerado pelo Espírito Santo, ele seria filho de Deus. É interessante que quem primeiro mencionou esse termo filho de Deus, além de Gabriel aqui na sua promessa, foi o próprio Deus. Lá nas margens do Jordão, quando João estava sendo batizado, o céu se abriu e Deus esteve presente para fazer uma declaração, confirmando, informando para João Batista que ele não estava batizando um homem qualquer entre aquela grande multidão que ele estava batizando, e para batizar ele exigia o arrependimento. Deus dá esta palavra confirmadora: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
isto é, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É claro que João Batista se encheu de regozijo, de alegria, sabendo, ouvindo aquela voz estranha que ele não via ninguém, pois Deus é sobrenatural, Deus não pode ser visto, mas João ouvia aquela confirmação de que ele não estava batizando um homem comum, mas estava batizando o Filho de Deus. Logo no capítulo 4 de Mateus, verso 3, há um questionamento. Aliás, vem o primeiro questionamento, que, é claro, só poderia vir de quem? Do diabo, em relação à filiação de Jesus. Notem que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo começa apelando para o seu jejum. Ele sabia que Jesus, há 40 dias e 40 noites, estava em jejum. Então, ele lançou esta dúvida: se tu és, note bem, se tu és. Deus tinha acabado de dizer que ele era, Jesus era o seu filho. Vem o diabo, inimigo de Deus, o nosso inimigo, e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se tornem em pães. A resposta de Jesus foi pronta, incisiva. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem é preciso comentar que o diabo saiu do deserto decepcionado e chegaram à figura dos anjos e vieram confortar, fortalecer o Filho de Deus. Mais tarde, Jesus chega onde estava um homem endemoniado e tinha legiões. E sabem o que o demônio disse? Filho de Deus. Disse para Jesus, Filho de Deus. Reconheceram que não era um homem qualquer que estava chegando ali, que não era um mestre, um escriba, mas era o Filho de Deus que iria destroná-lo da vida daquele endemoniado. Filho de Deus, porque vem nos atormentar antes do tempo. Agora viram
que Jesus realmente era o Filho de Deus. Quando a gente chega lá em Mateus, capítulo 16, verso 16, onde está registrada aquela magna confissão, foi Jesus que perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Note, ele se autodeclarava Filho do Homem, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Mas ele queria ver aquela confissão de lábios humanos. Então ele perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista. E Jesus então objetou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele não tinha ensinado essa matéria. Mas Pedro respondeu, afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Notaram? Aparece aí novamente o termo Filho de Deus. E ainda Filho de Deus acompanhado de Cristo, que quer dizer Messias. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, claramente empolgado, disse: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, isto é, filho de Jonas, que não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! Era a primeira vez que os discípulos ficaram sabendo, de modo claro, sabendo por divina revelação, que Jesus era Filho de Deus. No vídeo posterior tem mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a plena revelação da filiação, da presença de Jesus na terra, que não era outro Deus, não era outra pessoa, não. Era o próprio Deus na forma humana, o Deus encarnado. Aleluia, aleluia, amém.